Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Bem atrasado, sabe? Há uma hora atrás, mais de 13 minutos, vocês começaram a orar. E muita oração, né? Boa noite. Noite boa. Aqui estamos mais uma vez. O dono parece desse aplicativo ser empresa ou alguma. Ele já perguntou, mas eles são quem? Eles são terroristas ou quê? Esse é um grupo dos terroristas que anda a se reunir na Terra há 4 anos, na mesma hora, há 4 anos, nessa hora que não falhou. Eu acho, né? Eles nunca mandaram nenhuma mensagem aí. Dona Teresa, os nunca te mandaram mensagem a dizer parabéns pelo vosso serviço, sem nenhuma falha. Hã? Nunca disseram que, olha, vocês são os melhores. Nunca deram nenhum prêmio. E dizer que desta vez vocês não vão pagar, vão ficar só de graça. Nada. Não querem reconhecer, né? Porque é inimigo. Se fosse uma empresa, eles iam mandar uma mensagem agradecer. O mundo honrando o mundo igual. Nossa, vou fazer tudo para controlar este momento aqui. Desde ontem, dormi esta hora, como diz o povo da Estênia, sou sangue. Ele perdoa. Manda vir. Amargura da habitação. Boa noite. Aleluia. Graças a Deus. Aqui está a amargura da libertação. Eis aí a amargura da libertação. Não é o cálice, não. Do sangue. A amargura da libertação. Amém? Agora mesmo acabamos de sair no Facebook. Às 19 horas. E às 19 horas, do nada, não foi preparado. E eu lembrei-me que tem um que diz que é meu rei. Um que assumiu que é rei da minha tribo.
E eu me lembrei dele, eu falei, isso é falta do respeito. E eu lhe perguntei, isso significa que eu sou teu rei? Quem estava no Facebook ouviu isso? Estás a querer dizer que tu és o meu rei, né? E eu disse, então vamos lá ver quem é o verdadeiro rei. Ou eu ou você. E eu disse, eu vou visitá-lo. Agora recebi uma mensagem no, no privado, no primeiro telefone. Disse que ele, há uma pessoa que exuberou ao ouvir isso. Primeiro assustou, se alegrou, por quanto esse bandido destruiu o marido dele. E essa pessoa se alegrou muito ao ouvir essas palavras que ele seria visitado. Ouviu? Quando você cai nas mãos daquele bandido, o que ele vai te fazer? Se você tem dinheiro, ele vai te explorar, vai te tirar todo o dinheiro, vai te amarrar, hein? Vai te colocar doenças, depois vai te matar. Esse bandido já teria cruzado o meu caminho. Eu até não sabia que ele. Pessoal, estás aí? Domingas, está aí. Outro dia fiz uma pergunta, eu acho que eles já não estavam na live. Eu queria confirmar se é mesmo o bandido, que era o pastor o ex-apóstolo, não sei quem, Tadi. É mesmo ele, né? Hã? Pessoal, esse, o que era apóstolo Tadi, Danisa. Ai, mesmo ela. Domingas confirmou. Sabe, esse miúdo é muito aventureiro. Imigrou, saiu em Luanda, foi viver agora em Cabinda. Ele não vivia aqui em Luanda. Ah, estás a conduzir. Não, então conduza, tá? De apóstolo Tade para rei Tade. Ah, é este que está a conduzir. Esse bandido, ele já cruzou o meu caminho. Ah, a pessoa está a conduzir. Então, ele queria fazer amizade comigo, o feiticeiro. Mandou mensagem para mim, me elogiou, que eu era um grande homem de Deus, mas que ele precisava ter um contato comigo. Que ele queria me esclarecer algumas coisas aí. Naquele tempo, quando eu desci do monte, coronavírus, eu quase não saía e não recebia ninguém. E eu falei, olha, não há contato comigo senão por telefone. Fez tudo, implorou. É, então, mas quando ele não conseguiu o contato, então mandou-me a mensagem dizendo, eu já falei aqui que eu era mesmo homem de Deus, mas precisava mudar alguns erros.
que eu carregava da Igreja Católica. Isto iria fazer bem, que Deus não é três, mas é dois. E ele me contou a história dele, que ele estava na Lunda, recebeu o chamado, onde foi se consagrar na Lunda, o feiticeiro. E que ele era apóstolo, Deus mudou o nome dele, não sei de quem para Pedro, Tade, e não sei quem. Por isso ele queria conversar pessoalmente comigo. E eu lhe falei assim, eu lhe disse, seu falso profeta, você sabe o que é para você vir me ensinar a Bíblia? Você é um pecador desse, um ímpio, você não sabe nada. E ele entrou em contato comigo através, parece da sobrinha da Domingas, ou que é a Nisa. E eu lhe proibi, e falei, se você voltar mais a me mandar mensagem, ele tem medo de mim, esse bandido. Eu disse, se você homem manda mais mensagens, vai ver o que eu vou te fazer. O gajo fugiu, não voltou a me mandar mais mensagens. E foi na Nísia, né? Nísia. Foi na Nísia lamentar, como a Nísia também era uma escrava dele. Não, após eu queria amizade com ele, me distratou, me maltratou. E a Nísia também liga já para a tia. Quer dizer, foi queixar também ele também. Na Domingas. Ah, como é que eu posso vai fazer isso? O homem de Deus só queria só interagir com ele. E eu falei na Domingas. Eu disse, afasta desse, vai ser feiteiro. Foi quando Domingas é a pessoa, é? Quando a pessoa se afastou, falou na Nísia, cuidado, foge, esse é feiticeiro. A Nísia também, a Nísia primeiro resistiu, depois deu conta, se ela estava lhe conquistar ou como é que... E o gajo tinha 5 mulheres ou 10. Apóstolo com não sei quantas mulheres. E tinha lá, e até hoje que me lembro, a madrinha da Nísia. Ele já foi aí na igreja, já orei para ele. Uma empresária ou comerciante. E que era explorada. Eu tinha certeza que também ele violava. Então, mas quando eu ouvi rei de Atade, não sei quem, algo mostrou que eu já cruzei esse indivíduo, já conversei com ele, mas esse não é esse, aquele Tade aí, não sei quem. Mas como eu não tinha certeza, eu precisava confirmar. E hoje, a vez passada eu fiz essa pergunta, não me lembro, parece que a Domingas não estava. Não, há quem disse que já estava a dormir. Estesse. Ele. Mas hoje, de repente, lembrei-me dele. Não pelo que ele me falou, também não tinha ainda certeza se era mesmo ele ou não, mas por causa do quem? Que ela assume que é rei dos Bacongo. E eu fiz-me a pergunta eu próprio. Se ele é rei dos Bacongo, então eu também sou Bacongo. Então, é? Ah, não é dos Bacongo, dos Bantus. Ah, não é dos Bacongo, é dos Bantus. Ok. Que os Bantus já estão mais alargados, né? Não, estão lá todas as tribos africanas, os Bantus. Excepto os Khoisans. Excepto os antigos moradores da África Austral, que são os Khoisans, que não são nada Bantus, mas os Bantus é uma família muito grande. Esses congoleses, moçambicanos, todos os povos que têm a origem, aliás, a palavra pessoa, na língua dele, aliás, o significado de pessoa, Ntu, raiz Ntu, no plural pessoa, no singular, no plural Bantu. Então, esses todos são os chamados os povos bantus, que se ramificaram em várias tribos, etnias, não sei o quê. No fundo, esses são aqueles que vieram aí da Etiópia. Os que não vieram da Etiópia é que não são bantus.
Os bantus vieram da Etiópia, vieram da terra do Cush, eles se estenderam aí no deserto de Sara, fugiram do deserto, o deserto lhes estragou, e as guerras também no Nilo, começaram a fugir nos grandes lagos, depois dos grandes lagos desceram para a África Austral. Eu conheço bem a história, em busca de quê? De terras aráveis. Hein, Edilson? Começaram a correr procurando terras aráveis, terras férteis, tudo aquilo aí, fugindo das guerras e preencheram o continente todo. Esses são os bandos. Agora, ele está a dizer que ele é o rei dos bandos, grande aventureiro. Será visitado. Hein, Dona Claudete Massala? O bandido, quando eu falar de uma pessoa, acabou. Quando você ouvir falar de alguém, entrou na guerra. Se não é na guerra espiritual, eu vou já lhe julgar. Se ainda está numa hierarquia muito grande, significa choquei com ele no espírito. E quando eu lhe derrotar, e a guerra é só de um ano. Se ele é 8, é um ano de derrubo. E geralmente, se eu já falo com ele assim com mais probabilidades, é porque não está acima da dimensão que eu estou a lutar com ele. Assim, mais ou menos o 9, ainda não. Só falo com ele assim, assim. Ou falo dele, aliás, com ele não. Mas se você vê, estou a insistir, a não que me provocou, né? Assim aconteceu com quem? Cacu Felipe. Quando o Cacu Felipe estava para vir em Angola, ele queria vir para a guerra. Foi o momento que eu estava a lutar na sétima dimensão. E o gajo sabia que ainda faltavam muitos meses para eu dominar o quarto ano. Então ele queria aproveitar para vir fazer a guerra. Não sei o que aconteceu, fugiu e no espírito me apareceu. E ele mais os seus comparsas veio para a guerra. E eu me levantei com violência. Como ele fugiu. Ah, ainda lhe gritei: vou te matar, Cacu! Cacu Felipe correu. Disse: se ande o pão da ande. Amém. É verdade. É. Recebi uma mensagem agora aqui que eu estou a ler.
que deves fazer? Deves voltar para pedir perdão àquele, sei lá, se você aborreceu essa pessoa, como é? Se é você que aborreceram, você deve perdoar a pessoa. Se é você que aborreceu ele, ou ela, sei lá, não entendi bem, você deve ir lá para lhe perdoar, confessar, aliás. Se é você que lhe aborreceu, você deve pedir perdão. Se ele que te abençoou, você deve voltar, pedir perdão na mesma e dizer que perdoa-me pela atitude, que eu tomei. Sabe, é assim, eu vejo as pessoas não conseguem lidar com as lideranças. Eu já tenho ensinado. Estou a falar liderança, quer na igreja, fora da igreja, em qualquer espaço, ou então qualquer hierarquia, no grupo coral, no grupo jovem, num grupito aí, não sei de quem, que se formou e tem um líder, igreja, local, no país, sei lá. Hã? Eu vou vos contar minha experiência. Quando eu me converti numa igreja de carne, vocês conhecem a minha experiência. Logo que eu entrei, no mesmo dia, tudo mudou. É incrível. Quer dizer que renunciei ao mundo, levei sério. Bom, não tinha conhecimento. E comecei a aprender. Nem sabia que eles não tinham conhecimento. Porque você, para saber que a pessoa não tem conhecimento, você tem que ter conhecimento. Hã? Nem na católica nem na católica ninguém tem conhecimento. Ou mais ou menos que tem a letra. Ninguém lê a Bíblia. Então eu não sabia nada. Eu não sabia também que eles, os pastores e o grupo todo aí, não têm conhecimento. Eu achava que tinham muito conhecimento. Eu fui impulsionado pelo Espírito Santo a meditar nas Escrituras, a fazer leitura, estudar a Bíblia. Eu mesmo. Enquanto mais eu estudava a Bíblia, eu comecei a descobrir erros, falhas, fraquezas nas pessoas. Quanto mais eu me consagrava, quanto mais eu me purificava das coisas dessa vida, mais eu via que os outros não eram o que eu era. Que os outros levavam uma vida normal. E foi bom no meu tempo, naquele tempo a Yurdi, ainda as pessoas se esforçavam, você poderá sentir isso, ainda pelas hipocrisias, mas havia um esforço, as pessoas queriam andar com Deus. O pecado ainda era pecado, naquela altura. Na Yurdi, o pecado tinha um nome de pecado. Quer dizer, quem pecava, sentia mesmo que pecou. Não é como agora, que é normal. É? Então, quanto mais eu cresci, mais eu vi as furadas dos líderes. Mas uma coisa eu fiz. Eu nunca desobedeci a nenhuma autoridade. Nunca questionei. Eu fiquei em silêncio. O problema é que vocês questionam. Vocês querem justiça. Mais ou menos o líder que está lá maltrata as pessoas, ou então não tem espiritualidade, é carnal. Você afronta. Vocês afrontam. Vocês procuram justiça. Vocês rejeitam as dignidades, rejeitam a autoridade. Vocês só querem obedecer os bons, não querem obedecer os maus. Paulo disse para se obedecer a todos, quer bons como maus. Estou a falar isso porque vocês estão no reino de Deus. Mas nem todas as pessoas são do reino de Deus.
E tereis líderes que não são do reino, ou que são do reino, mas que também com comportamentos mundanos e que eles também estão na escola com vocês. Eles também estão a ser preparados com vocês. O único que está preparado a 100% sou eu. Por isso todos vocês estão na escola. Todos vocês estão na mortificação, no aperfeiçoamento. Eu ainda estou na guerra. Mas as minhas guerras não é para alcançar em maturidade para lidar com o rebanho. Não, isso já passou. Quem dominou as estrelas? O que você acha, pá? Como diz aí o Mário Barjão, o meu sobrinho, isso já é algo muito grande. Mas agora, se eu tivesse líder, até hoje, eu estaria submisso a ele. De maneira nenhuma Deus poderia permitir que eu tivesse um reino, aliás, um líder que eu tenho mais que ele. Que eu tenho a terceira hora do sol e ele tem mais ou menos 5, 2, 10, 12 estrelas. Deus não faz isso, Deus de confusão. Não estou a falar entre vocês. Entre vocês é possível que o teu líder seja mundano e você é convertido. Entre vocês é possível que o teu líder seja carnal, neófito e você é mais espiritual. Isso é um teste quando isso acontece. É um teste de humildade. Veja só, por exemplo, eu estou na igreja com o pastor e eu era jovem e o pastor está a fazer tudo que eu passei vira já uma instrução para vocês. E o pastor está a fazer aquilo que quem vê da IURD sabe, se encana. Fazer teste, prova de quê? Do conhecimento. Quem sai da IURD sabe. E é um pastor iletrado. É um pastor que não sabe nada. Mas sabe que aquelas pessoas que não sabem nada gostam de assumir o que eles não sabem. É assim como mais ou menos alguém que não sabe falar português gosta de falar. Nunca fica calado. Lá na minha terra, havia pessoas que por causa de falta de entrar na escola ou entraram só no ensino primário e mesmo no ensino primário também tiveram déficit. Depois saíram, fugiram do bullying e foram morar no campo, bem crianças, se tornaram camponeses. Então, essa é a razão de não estudarem, expressam-se mal, aplicam mal os artigos, gêneros, não sei quem. Hein? Eles gostam de falar, gostavam naquele tempo. Na roda, só se ouve a voz deles. Com erros. Nós chamamos naquele tempo, pedras. Atirar pedras. Tá a tirar pedras, os outros estão a rir, eu não quero saber. Eles sabem que estão a rir por estar a falar à toa. Mas ele ainda continua a falar. Assim como quem não tem dentes gosta de comer milho. Então, eles não tinham conhecimento, não sabiam nada, mas queriam ensinar a Bíblia, fazer aulas de estudo bíblico, provas. Olha, onde é que está escrito? Quem é que sabe não sei quem? Eu descobri que eles não sabiam nada. Ele, como é que está com a Bíblia, vai procurar onde é que está escrito. Senão ele nunca nem leu. Mas eu ainda assim não mostrei o meu conhecimento, porque eu passava noites acordado para ler a Bíblia. Eu não mostrava o meu potencial nos meus pastores. Agora, por causa das respostas, eles davam conta que eu tinha muito conhecimento. Mas nunca usei do conhecimento que eu carregava para maltratar alguém. Não. Quero líder, quero liderado ou coliderado. Porque isso é sinônimo de humildade. Você tem, mas você se faz como que não tendo. Você sabe, mas finge como que não sabe. Não é que você vai se fazer de burro e ficar burro. Não. Mas você não vai usar o conhecimento, então as virtudes que você carrega para maltratar, para abusar, para desafiar, tudo isso. Eu era assim.
Eles davam conta, já falei várias vezes, que eu tinha muito conhecimento, porque todos ninguém respondia. Ele é que tem a Bíblia, ele sabe onde é que está, quem vai me procurar na Bíblia. Eu procurava, achava. Olha, como não sei o quem é o profeta que fez isso, qual é o pai, o nome do pai do profeta fulano, qual é o nome não sei de quem. São coisas básicas. Para mim aquilo era um domínio absoluto. E eu respondia, mas que eu fazia de coração. Só que as pessoas achavam que eu era orgulhoso. Em tudo eu queria responder. Mas Deus conhecia o meu coração, que eu não mostrava, não, seus burros, você não sabe nada, fiquem calados, eu vou mostrar. Ou então, aqueles que têm e são orgulhosos. Falei de pessoas que não têm, orgulhosos, nem sem vergonha de não terem. E há pessoas que têm aqui alguma virtude, como o Paulo falou, alguma virtude. Então ele usa aquela virtude para maltratar os outros também. Assim, mais ou menos, eu tinha muito conhecimento. O resultado de um investimento. Conhecimento, porque eu investia nisso. Lia e relia, e meditava. Então, se eu usasse isso para querer se vangloriar, maltratar, estava errado. Mas eu era humilde. Eles descobriram. Isso me trouxe perseguição. Porque os que não têm, dentro da igreja, os maus, quando descobrirem que alguém tem, começam a lhe atacar para matar. Esses são chamados as Dalilas, é? A Jezabel, que mata os profetas. Principalmente líderes que são carnais. Pastor carnal. Quando dentro da igreja tem lá um outro pastor, ou discípulo, obreiro, pode ser membro, muito espiritual, ele vai se envergonhar da vida dessa pessoa, da espiritualidade dessa pessoa. Ele não se vangloria, não tenta subjugar o seu pastor, porque o seu líder, porque ele sabe ou ele tem, mas por causa da inveja, o pastor vai se sentir ameaçado por causa da carne e achar que vai querer lhe tirar o lugar, achar que o povo senão vai descobrir. É isso que eu passei. O povo vai descobrir que ele tem mais poder do que eu. Os pastores me perseguiam, ok? E isso me levava eu a me esconder. Eu fugia. Ultimamente eu já não dava resposta. Sabia que aquilo ia me trazer perseguição. Quem sabe onde está escrito? Ficava em silêncio. Aquilo que está a me perseguir, vou falar o quê? Eu ficava à frente para, já falei várias vezes, para que o povo viesse, todos nós, pastores e obreiros, o povo, em vez de ir no pastor, vinham para mim. E o pastor achou que eu investigou para saber o que eu tinha. Será que ele fala com essas pessoas, bajula, maltrata, fala mal de mim? Será? É isso que ele pensava. Não. É a minha oração que fazia a diferença. Eu não lhe chamava para virem até mim. Eu posso ficar no cantinho. Os que estão à frente são outros, mas as pessoas manobravam. Eram obrigados, eles forçavam. Não, está procurando. Vai. Oh, irmão, vai, no breve vai orar para ti. Mas eles murmuravam. Quando saíam, diziam: não, tem um obreiro quando te ora, você sente mesmo bem. Todo o peso vai, sente o corpo leve. Esse aí te aumenta o peso. Então, isso me trouxe perseguição e eu fugia. Quando chegava a hora, obreiros ficam na fila para atender o povo. Eu fugia, ia no quarto dos obreiros. Você via os membros a me procurar. Porque os obreiros todos estão uniformizados, então aparecem todos semelhantes. Não, não está aí. Se dava um toque, não está. Foi ontem, não está. Ouviu? Então, como lidar com os líderes? Quer bons como maus? É com a humildade. A metodologia é a mesma. Se ele maltrata o grupo, fique em silêncio. Só instruir as pessoas não praticar o errado. O líder, por não ter conhecimento, por ser carnal, se ele está a liberar o pecado, está dizendo: não, isso não é pecado. Você não vai praticar o pecado porque o líder está a falar. É como um casal. Você não vai com teu marido no guimbandeiro porque ele é marido. Hã? Mas que há coisas que você vai deixar de fazer porque o marido não quer, mesmo sendo coisas justas. Mas nunca vais praticar injustiça porque o marido quer que você pratique a justiça.
Assim se aplica. Só que agora vocês não têm essas capacidades, que de vocês gerirem a situação de coabitar com os líderes. Depois se levantam, começam a discutir, começam a afrontar, começam a mostrar que você tem mais que o líder, afronta, cria grupitos, procura um também descontente para vocês depois falarem mal do líder. E isso você, a corda sempre vai arrebentar no lado mais fraco. Ele é um ímpio, é um mau, e vocês também são maus. Quer dizer que no lugar em que ele deveria ser julgado por Deus humilhado, não somente ele, vocês também vão ser, porque vocês também cometeram. Ou você também desafiaste. Veja só, a respeito disso, Judas fala disso. Aqueles que vituperam as dignidades, que desprezam as autoridades. Nem mesmo Miguel ousou pronunciar juízo. Tem que lidar com. Veja só, Miguel estava diante de Satanás, o inimigo, mas respeitou a autoridade que estava dentro. Não deixou defender o corpo de Moisés, mas defendeu o corpo de Moisés sem amaldiçoar Satanás. Então defende a justiça sem pecar. Defende o evangelho sem vituperar as dignidades. Alguém me mandou mensagem. Veja só o que aconteceu com quem? Com Agar. O que é que Deus lhe falou? Não o Agar que já fugiu com o filho. A Agar grávida. Quando a Sara lhe chutou, porque a Sara ficou com inveja, porque ele também provocava, incitava, e a Sara lhe chota, não suportou as provocações, quer dizer, as duas pecaram. A escrava pecou porque afrontou sua patroa, blasfemou contra as dignidades, vituperou as autoridades, e a autoridade não teve espiritualidade para lidar com a escrava carnal. Ambas partes transgrediram, mas a bola, ou então a balança pesou mais aqui na escrava. Quem é que Deus mandou para ir voltar e pedir perdão? A escrava. Vai se reconciliar com a tua patroa. Volta, vai pedir perdão. E ele voltou. Se humilhou e a escrava, a senhora patroa, lhe recebeu. É assim. Não entenderam isso? Isso é carnalidade com carnalidade. Quando você é carnal, é assim. Então você vê carnalidade nos outros quando você também é carnal. Porque se você for espiritual, você vai lidar com mansidão essas coisas. Você vai suportar. Você vai se humilhar. Você vai aceitar ser humilhado, envergonhado. E quando te envergonhar, há líderes que envergonham. Eu me envergonhava na roda. Esse que eu falei ontem na rede, esse na live dos ministros, perguntei onde é que anda alguém. O pastor fulano, que hoje agora é um ateu, não acredita mais em Deus. Hein? Os ministros sabem que eu falei isso. O José depois falou o nome dele. Irmão do Benedito. Irmão dele parece que é mais que eu conheço mais do que ele. Não lhe fiz nada. Mas a minha luz lhe incomodava. Tem um miúdo que falava isso, a minha luz incomoda muito. Eu olhei, qual é a luz que você tem que incomoda as pessoas? A minha luz incomoda. Mas a minha sim. A minha luz incomodava até pastores. Sem lhe fazer nada na roda dos obreiros. Está me humilhar. Mas você é todo magrinho. Você não come o quê? Você, teu vento te leva, obreiro. Como então assim? A única coisa que eu falei comparou com a mãe do marido. Olha só, obreira. Obreira bem vitaminada. Sim, senhora. Agora ele, o miúdo. Eu sou mais velho, já era mais velho naquela altura. Era um jovem. Por isso Paulo aconselhou Timóteo para respeitar os mais velhos, que ele iria liderar, mesmo sendo bispo. Respeitar,
para me repreender asperamente. Aquilo tudo aí. Esses são carnais. Me humilhou em plena praça pública como mais velho, mas eu me meti no lugar de obreiro. Ouviu? É incrível. Isso tudo que você está a ver é uma vida que eu criei na caminhada. Isso tudo agora estou a passar para vocês como experiência. Quer dizer, Deus me fez passar aquilo para vir instruir a vocês. Se eu fosse rebelde diante das autoridades, estaria a ser hipócrita. Hã? Ouviram? Me humilhou em público. Me comparou com uma mundana. Elogiou a mundana em detrimento do justo. Todo magrinho, parece não come. Olha só lá a obreira, toda nutrida, vitaminada. Eu em silêncio. A única palavra que eu falei, pastor, eu na verdade sou pequeno por fora, mas por dentro sou grande. Ei! Todos a rir, ele a rir, riram. Zombaram de mim. Também já não abri mais a boca. Só falei isso, fiquei em silêncio. Riram. O pastor ficou depois de ele um pouco incomodado, que ele viu que eu estava a me maltratar e levou a igreja toda, o grupo dos obreiros a me maltratar. E ele ficou envergonhado e pronto, mandou para mudarmos a conversa. Mas eu não guardei rancor, nem mágoa. Não pense que no outro dia eu lhe tranquei cara, me mandou, não fui. Ou então fui procurar pessoas para ir murmurar. Não fui procurar ninguém. Não fui queixar a ninguém. Nem tampouco ao meu amigo que era de outra igreja. Era um da Iurde, mas que vivia na Caop. Não fui ter com ele. Ah, me maltrataram. Não. Silêncio profundo. Eu sabia que tem um que me justifica. Eu sabia que faz parte da minha caminhada. Eu sabia que era a escola da vida. Eu sabia que os humilhados serão exaltados. Olha como fui exaltado. Hã? Fui humilhado e hoje estou aqui. E continuo ainda a ser humilhado. Vocês lembram há 3 anos, há 4 anos atrás, como os pentecostais me humilharam? Toda aquela cúpula dos pentecostais foram instruídos, chamem-no de Marcelino, vamos lhe destratar, não lhe reconhecemos como apóstolo, e chamem o Marcelino, aquele Marcelino, não sei quem, me ameaçar, humilhar e tudo, não sei o quê. Eu não fui responder com a carne, só respondi com as armas da minha milícia. Carmelo com eles, vamos ver depois, veremos. Mas eu também não fui lá. Veja, por exemplo, quando o Cianuro começou a falar mal de mim. Eu nem apareci porque eu conheço ele. Ele conheci porque esteve próximo um tempinho e todas as furadas, não sei o quê. Mas eu não apareci nas redes sociais para expor os problemas dele íntimo que hoje se manifestaram aqui. Vocês se lembram que há 4 anos eu falei dele? Ah, de mais ou menos você é assim. Eu só disse, veremos depois. Na verdade eu falei, você é um homem carnal, vai vir dizer que eu sou falso. Mas não fui no profundo, não fui dizer que você é maltratador da sua mulher e você bate. Não falei até coisas muito vergonhosas da vida dele íntima que ele me contou. Não falei. E sendo miúdo, que não é uma autoridade. Agora imagine uma autoridade, uma dignidade, um mais velho. Então é só saberem lidar com as lideranças. Não importa, a liderança pode ser que é menor de você. Tem que lhe respeitar. E a líder ou líder que é menor tem que respeitar os mais velhos. Esse respeitar não é entregar autoridade para eles liderar. Não. Como falar com eles. Isso não precisa ser espiritual para você conhecer isso. Isso são boas educações. A boa educação leva você a lidar com os mais velhos de uma outra maneira. Você baixa a voz quando estás a falar com o mais velho. Então, eu sou líder da igreja Istene J. Hã? O apóstolo Marcelino, o Elias que havia de vir, deixou de ser o apóstolo Marcelino. Agora é Elias. E tem minha sogra é obreira. Acho porque eu sou líder, eu vou
considerar, vou destratar, nunca destratei ninguém. Eu vou continuar a lhe respeitar como minha sogra. Ele me chama de pai e eu também lhe chamo de mãe. Eu até não gosto quando ele me chama pai. E, oh, como é então? Mamãe, você. Não lhe falo. Eu respeito. Agora, se é um homem carnal, porque ele é líder, até a sogra dele não vai lhe respeitar. Os mais velhos, veja por exemplo o pai do Daniel. É o mais velho, é pastor mais velho. Eu lhe respeito. Não é que os menores eu lhes desrespeito. Esse respeito que estou a falar é a forma como eu lido com Jó, não faltando respeito, mas como falo com ele, porque é miúdo, não é a mesma forma que eu vou falar com o mais velho. Tem aquele pastor discípulo aí, é auxiliar já, ele é discípulo, né? É o mais velho também. A forma como eu trato os mais velhos não é a mesma coisa que eu vou tratar com o Vitor. O Vitor eu posso lhe gritar, "Ei, Vitor, vem cá!" Mas não vou falar ao mais velho, vem cá! É muito forte, né? Chamou, ei, Freddy, estás aonde? Mestre! Mas não vou falar isso ao discípulo da mesma forma. Está a entender? Eu instruo isso aos pastores. Quando você vê um pastor que não está a seguir os meus exemplos, é porque ele não quer mesmo. Ou falta do Espírito. Quando você tem o Espírito Santo, você pode ter o conhecimento, não consegue aplicar. O demônio não deixa. Quando tentar, ele te resiste. Por causa da carne. Ok? Deixa eu vos contar a história do meu pai. Lá no mundo dizem que a terra seja leve. No, no mundo falam assim, que a terra seja leve para ele. O meu pai me afrontou terrivelmente nessa caminhada. Foi um problema grave para a minha caminhada. Mas nunca lhe faltei respeito. Nunca lhe desrespeitei. Sempre lhe considerei como uma autoridade, uma dignidade. Baixei a cabeça. Lhe ouvi. Depois é que. Primeiro lhe ouvia, depois é que eu abri a boca para falar. Para defender a minha fé. Não deixava que. Ou então não me deixava. Eu não me deixava seduzir pela pressão que me fazia. As ameaças e não sei o que, distrato, tudo isso. Me distratou, não sei o que, chamou tudo, nomes e tudo. Mas eu continuava a lhe honrar. Estou a falar dele, que isso saiu da boca dele. Então, um certo dia, ele estava a falar com os meus irmãos, que estão aqui. Já não me lembro qual desses aí. E ele falou assim, vejam o vosso líder. Já depois que eu já comecei a vencer. Ainda não estava na vitória plena. Mas ele já estava a mudar de linguagem por causa do material. Sabe que o material muda as pessoas. Então, ele me apresentava como referência. Já imaginou se eu batesse papo com ele, desfaltasse respeito, lhe humilhasse, guardasse rancor, e não lhe saudasse, deixasse de lhe ajudar porque ele me falava mal? Ele me traria como referência diante dos outros meus irmãos que são também filhos dele? Não. Ou então os meus sobrinhos? Não faria isso. Ele dizia, olham para o vosso tio, olham para o vosso irmão e vosso líder. Estes todos estavam na igreja. Ainda bem que estão ainda. Ele não falava que eu lhe maltratei. Ele se escondia atrás da conjuntura. O mundo falou dele, nos óbitos só se falava dele, ele xingar, ele maltratar. Mas nunca guardou mágoa de mim. Nunca retribuiu. Nunca reagiu. Silêncio profundo. No dia seguinte, depois de destratar, parece que não aconteceu nada. Ele até que ficava com receio, me controlar na cara como seria a minha reação. Ele olhava para mim, não mudou nada. Eu continuava o mesmo. O que ele esperava, não.
depois que eu lhe maltratei, depois que eu lhe mandei recado, mandava recados. Não, assim quando ele aparecer, ele vai quê? Quando chegava, fazia a mesma coisa que eu fazia nele, fazia na mulher dele. Dividia meio a meio, até ele não gostou. Ficou chateado que eu sou pai, tá a dividir meio a meio. Tem que me dar mais a mim. Isso já é outra coisa, isso já é ambição humana. Se fosse porque eu lhe dava menos em detrimento da mulher dele, então ele tinha o direito de fazer, eu sou o pai, tá me dando. Não, eu dava 50, 100, 100. Ou é balança equitativa, havia equidade. Ele depois começou a reagir, que eu como pai tenho que receber mais, e depois a minha irmã veio me aconselhar, nunca faça isso. E eu disse, não, 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 pera, tá bom, tem razão. Ele é pai e obedeceu o conselho. Você pensa que eu não aceito o conselho? É? Eu aceito então o conselho. Helena me disse, mano, nunca faça isso. Pai é pai. Ele fica muito incomodado quando você lhes dá na mesma porção. É aquele casal, quando os casais ficam velhos, não pensa que você lhes dá aquilo é vosso. Não, tem, cada um tem que ter a parte dele. E a mãe é que tinha me falado que se você, quando dás assim, ele fica com tudo. Teu pai é ambicioso, nunca faça isso. Quando chegar, parte mesmo já meio a meio. Traz já a minha parte. E eu então, para ajudar a mãe, já sabe o coração, né? Amame, Dungo, como é? Mungu Zenzara Kutsuga. Eu vou vos contar uma. Eu, quando desci do monte, eu já tinha descido do monte? Eu acho que sim. Então saía da reunião, aí no. Eu acho que ainda não me lembro. Mas eu já estava a prosperar. Ele vendia uma belé lá no mercado. Já contei aqui. Aquelas pedras que brancas ou cinzentas. Então, eu parava o carro mesmo lá no mercado e eu lhe gritava. Abria a janela. Mamé, mamé. Aquela senhora que ele vendia com ele já sabiam. Lhe davam um toque. Olha, o teu filho veio mamar. Eles diziam, bem mais velho, mame, mame, mame. Ele é sei quem? Eu fazia minhas brincadeiras. Ele pensava. E eu lhe gritava, mame. Quando ele chegava, ele falava, a mama, munguzen zaragutsuga. Eu lhe falava que no fim eu prosperei. Me zombaram, pobre, miserável. Agora eu tenho muito dinheiro, mamãe. E ele gritava: ai, ai, meu nome, ai, mano, mano, ai, tu toma, né? Ai. Ele mandava subir no carro, pá! Ele falava: olha o saco. Ele olhava no saco das ofertas. E eu lhe falava: tira o que você quiser, tira! Aquilo, tipo, tá fugindo. Amarrou nos pés. Ai, tira mais! Amém. Estão a entender? Então, não façam brincadeira, não. É saber lidar somente com as autoridades, com as dignidades, com os líderes. Quer os bons, quer os maus. E vais conseguir superar. E amanhã, os maus você vai lhes procurar, não vai lhes achar. Mas os bons sempre vão permanecer, porque a Bíblia diz que eles vão herdar o reino de Deus. Os limpos de coração. E os soberbos serão humilhados. E os humildes serão elevados. Amém. Estava a ver a mensagem de João Mídia, que fala desse feiticeiro aí, o tal falso rei. Tem dias contatos. Mídia, deixa comigo. Vocês ouviram o que eu falei ontem?
Inversão. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Agora é tudo o contrário. Angola, Angola que mata os falsos profetas. Ele está pensando que esse aqui é tempo do Gimbango, ou do Simão Toko, ou do Kim Pavita, que não tinha oposição. Esse tempo é outro. Dom da Vinha está aqui. E ele não está a murmurar, a reclamar a vinha. Não. Dessa vez não veio buscar os frutos com mãos cruzadas. A primeira vez veio buscar os frutos sem quê? Sem arrancar com violência. Por isso não entregaram e se deixou morrer. Dessa vez veio buscar os frutos com violência. É matar. Tudo mudou. A inversão de marcha. Desta vez ele não veio para implorar. Não veio para dizer, deem-me os meus frutos. Não. Desta vez é matar os que não estão a dar frutos e avançar. Aleluia. Aleluia, amém. Aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana. É verdade. Aleluia. Aprenderam mais uma lição, né? Ouviu, o puto Jaio? Quando tiverem de liderar, não escolhe quem é o líder. Porque não é você que meteu o líder lá. O líder não é você que lhe coloca. Alguém coloca o líder. E quem coloca o líder sempre é aquele que está acima. Pode ser que não é Deus que lhe colocou. Aliás, você não deve respeitar só os que... Se até lá os de fora. Os patrões mundanos, você deve respeitá-los. Quanto mais os de dentro. Ah, Joel. E é assim que se cresce. E o homem se torna grande homem de Deus. O homem se torna grande. Deus exalta ele. O engrandece. Poderoso Deus. É, Joel. É assim, claro. Você vai abusar da autoridade? Não. Eu te falei que tinha portas abertas. Eu sabia. Você parasse para quê? Joga fora, tá esperando mais o quê? Hã? Tá a chorar pelo valor, né? O diabo faz isso. Epa, é muito dinheiro, depois tira do quarto, põe não sei aonde. Vai girar toda a casa, sai daquele quarto, não, põe aí.
Aí depois põe, depois vai terminar aonde? Na varanda. Para ir no lixo vai levar muito tempo. Tem um que ficaste com dó. Eu já sabia. É o inimigo que faz isso. Não deixa nada. Mais ou menos, você tem um talismã e é de ouro. E o ouro custa caro. Talismã, feitiço, que você recebeu, que te disseram que para proteção, que é uma divindade, e você achava que a segurança estava. Como fazem os famosos, lhes dão. Eles compram, pagam dinheiro para comprar aquele talismã ao marabu. É ouro, sei lá, diamante. Você está a pensar que você vai vender aquilo? Não, como tem muito valor, vou vender para ganhar dinheiro. Tem que jogar fora. Em Efésio não foi assim? Ajuntaram livros de magia, hã? De muito valor. Não foram vender aqueles livros porque custaram muito caro, não. Alguém entrou na live e disse em francês: Boa noite, homem segundo o coração de Deus. Devia lhe perguntar: Como é que tu sabes? Como é que descobriste isso? E vais lhe apanhar. Hã? É fácil. Ah, o francês é duro. Aleluia, Osana. Aleluia, Osana. Hoje não é live das perguntas e respostas, tá? Por isso, você se contenta com o que vocês ouviram. Estão a me fazer perguntas. Como é que vai ficar a live? As perguntas foram na live das crianças. Crianças muito inteligentes. Hã? Outra criança veio me perguntar: fala-me Deus, Jesus e Elias. Criança de 6 anos. Hã? Ele me falou: tenho uma dúvida. A criança falou: eu tenho uma dúvida. Hã? Uma criança de 6 anos veio fazer uma pergunta dos mais velhos. Da boca das crianças. Mônica Necholo, 6 anos, baixou. Sabe quando para eu falar com criança, tem que abaixar, né? Eu abaixei, falou no meu ouvido, tem uma dúvida. Quero saber. Hã? Aleluia. E eu lhe expliquei e ainda lhe falei, fala nos teus irmãos e também fala na tua mãe. E a mãe me mandou mensagem e disse que os irmãos ficaram muito felizes pela resposta que recebeu o irmão e ele passou para eles. Glory to God. Hã? Graças a Deus. Então, nós estamos aqui no sétimo mês, aliás, na sétima semana da nossa caminhada, a caminhada maravilhosa, vigiando e orando para que possamos alcançar este feito. Mas que feito estás a referir? Existem três
metas para cortar na caminhada de Elias no tocante à libertação da igreja. Ouça muito bem, ainda estou a continuar a pregar. 3 metas para cortar. 3 metas, 3 prêmios, 3 guerras, 3 casas, 3 glórias. É uma caminhada. Jesus falou aos seus discípulos: porquanto vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. O que é isso? Eles permanecerem com Jesus nas suas tentações. Não que eles passavam o que Jesus passava, mas que eles passaram algumas coisas por estarem com Jesus. Entenderam? Como mais ou menos andar de Jerusalém para o norte. Quem anda a pé faz sacrifício. Frio, no deserto. Isso tudo você sabe. Quando lhe ameaçavam as pedras, então estão a ameaçar apedrejar o teu mestre. Como é que você fica? Quando ameaçavam a morte, estão a ameaçar, estás a ouvir aí, olha, Jesus vão lhe matar. Então, são as tentações de Jesus que eles passaram também com Jesus. Então, mas Jesus depois disse que porquanto vocês permaneceram ao meu lado, eu vou vos destinar o meu reino, como o Pai me destinou o céu. E vocês vão se assentar comigo na mesa, para comer e beber, e para julgar as 12 tribos de Israel. E vocês estão a caminhar comigo. Eu vim buscar um reino. Eu vim resgatar um reino. O reino perdido. Estão a entender? Quando eu vim, não encontrei o reino já servido. Não encontrei nenhuma mesa. Mesa? Onde é que tinha mesa? Eu tive que trabalhar. Povo? O povo estava preso, vocês eram prisioneiros. Eu tive que vos resgatar nas minhas guerras das mãos do maligno. Óbvio? Eu tive que fazer um bom combate para vos libertar. Você pensa que vocês estariam aqui? Como vocês deveriam estar aí? Ah, tem que ser um falso profeta. Falso profeta, mentiroso, que fez feitiço e mantém um povo com feitiço. Ah, sim. Uma live de 918 pessoas e todos os dias assim. É porque o homem tem. E as pessoas foram libertas. E os não libertos estão andando no meio dos libertos. Os libertos a influenciar os não libertos. Com aquela parábola ou ditado: igreja cheia, chama povo. Igreja vazia, chota povo. Tem o povo que ainda vai com as Marias, porque segue as multidões. Uma multidão vai aumentar a multidão por causa da multidão. Porque uns, por curiosidade, querem viver e dizem assim: onde está cheio aqui, porque alguma coisa eles estão a receber lá. Eu também quero ir lá. Não é assim. Há pessoas que foram na igreja só por causa mesmo disso. Então, ok. Então, eu vim resgatar o reino. Eu encontrei o reino, teria sido tomado. O inimigo teria recuperado o reino. E tive que lutar com ele para resgatar o reino. E eu lutei com o primeiro exército de Satanás. E é o exército da guerra mais prolongada.
sem salário. Muito mais do que o tempo de Jacó. Jacó sem salário, mas lhe davam as suas boas e acabou. E se contentava com as duas. 7 anos depois lhe deram as duas. Uma por quilape. É? Lhe deram até quilape. Lhe falaram, vais trabalhar mais 7 anos pela outra. Fica já mesmo com ele. Mas é quilape. E ele teve que pagar. Estrangeiro, sabe o que é quilape? Chama-se débito, né? Te entregam um produto que você ainda não pagaste. Já que lhe deram o produto, vai trabalhar. Crédito. Então, eu não me deram nenhum crédito. Eu tive que trabalhar. Sem salário. Depois chegou a hora, porque eu cortei a meta. E para cortar a meta é porque eu venci. Eu superei. Eu fui campeão. E fui coroado. E o prêmio são vocês. Aleluia. E me deram um templo bem grande como prêmio. Uma unção foi derramada. Mas eu tenho a promessa de alcançar as 3 glórias. Fui enviado para resgatar todo o reino. O meu pai que me enviou me disse, vai e resgata todo o reino, não é metade. Eu quero que traz de volta todo o reino. Depois avança para resgatar Israel, que nunca foram do reino. Israel foram nunca, nunca tiveram um reino. Quando o reino se manifestou, foram excluídos. Baltão, já meditaste nisso? Um povo sem reino. Por isso os últimos serão os primeiros. Eles vão se vangloriar em serem os primeiros e se tornaram os últimos. E aquele que me enviou me disse, depois de resgatar a igreja, resgata a nação. Então são metas, são cálculos, são troços, são percursos, são competições, são guerras. Cada exército é um exército. Cada guerra é uma outra guerra. Em si também cada prêmio é um outro prêmio. E o primeiro prêmio não é maior em relação ao segundo, nem tampouco o segundo é maior em relação ao terceiro. Aqui não é na ordem crescente, é na ordem crescente. Como disse Paulo, somos transformados de glória em glória. Mandaram uma mensagem. No Rui Vaz disse que um bandido apologeta, que não tem nada de apologeta. Eu até pensava que os apologetas eram os discípulos de Apolo. Os pastores sabem que eu estou a falar. Foram eles que me falaram, não, não tem nada. Eu pensei que são os seguidores de Apolo, os fanáticos, ou então os que se reviam em Apolo. Disseram, não, não tem nada a ver. Eu não sabia disso. Eu pensei que eram discípulos de Apolo. Ou então os seguidores de Apolo. Assim, os de Paulo seriam paulistas, hein? Tipo na Igreja Católica. Tem as irmãs paulistas. Irmãs que é? Paulinas. Irmãos paulinas, filhas de Jesus, filhas de Maria. Aí porque não sei o quem. Irmãs não sei o quem.
Eu pensei que os evangélicos também têm isso, mas só os da Bíblia. Eu pensei que o Apolo é o pai dos apologetas. Havia um apologeta, disse que já anda a mandar mensagem na página, mas a mensagem sempre é apagada. Tirou, sei lá, o número do Rui aonde. O Rui não me falou se mandou mensagem. Eu acho que mandou mensagem, não ligou. Se identificou como um apologeta e disse que eu não sou Elias. Eles estão a pensar que eu preciso vir mostrar a eles que eu sou Elias. É falta do respeito. Não sou Elias, então não tem problema não. Só o facto de eles, isso lhes incomodar, alguma coisa está, hein? Porventura naquilo que é falso. Incomoda. Quando disseram que o Afonso Nunes, quando ele falou que o Afonso Nunes diz que é a encarnação de Simão Toco e tal, e não falam abertamente, e dizem que Simão Toco é Jesus, discretamente, e todo mundo sabe. Quem é que foi lá se embirar com eles, os das outras religiões, dizer vocês são falsos? Ninguém foi, porque ignoraram. Ignoraram porque não existe a doutrina da encarnação, que Afonso Simão Toco já morreu, que o espírito dele não está nada nele. Mas ninguém foi lá reclamar e fazer debate. E por que que eu lhes incomodei? Você sabia que até já foram pessoas na igreja que o propósito que foram dois deles falaram até com Miguel? Eu que lhe mandei para falarem com Miguel, parece. Foi para virem me indagar e dizer que tu não és o Elias. E o outro dele disse que ele é o Elias, Elias sou eu. Olhei para o tal, não, eu já não estava, mas lembrei-me porque eu lhe vi à distância quando queria falar comigo. O tal Elias. Oh, meu Deus. Disse que Elias é ele. Falou no Miguel, Elias não, não é ele, não. Elias sou eu. Ele não é Elias, eu sou Elias. E veio com o discípulo dele a confirmar sim, Elias é ele. Miguel que tem que lutar sair. Eu não fui atrás dos falsos Elias para eles falar que eles não são Elias, Elias sou eu. Só o facto disso lhes incomodar. É? Eram dois, né? Ele estava a andar com o Moisés dele. Ah, um disse que outro era Elias, outro era o Moisés. Ai, meu Deus. Eu quero ver para falarem isso abertamente. Por que estão a falar em off, no ouvido? Foram falar nos vossos ouvidos. Gravem isso. Entre nas redes sociais e dizem, olha, estamos aqui, as duas oliveiras. Eu sou Elias, ele é Moisés. Estão com medo de quê? É? E eles vão continuar sempre a falar nos ouvidos das pessoas, nos gabinetes. Falem. A única coisa que eu falei no Rui, eu disse, ele é um ignorante, ignora ele. Quer dizer que ele anda a insistir, a fazer essa pergunta, queria debate. Nós marchamos e continuamos a marchar. Ainda não saí do tema. Cortando as metas. Calma aí. Quando nós estivemos no monte e gravamos e fomos conhecidos por muita gente no mundo, e a nossa mensagem foi considerada extremista e não sei quem, alegrou muitos e atraiu também muitos inimigos. Ainda não teria cortado a primeira meta. Depois que segui, eu cortei a meta e recebi o prêmio. E muitos daqueles que blasfemaram antes de cortar a meta, muitos se tornaram discípulos de Elias. Não muitos. Tem pessoas que estavam aqui, que zombavam, hoje estão aqui, são pastores, ou são obreiros, ou são membros.
E tem uns que ainda continuaram. Mas cada rejeição, cada pedra, cada blasfêmia, cada injúria foi um incentivo, um combustível para nós continuarmos, porque nós tínhamos a segunda meta a cortar. E era mister que houvesse barulho, instigação, pedras e não sei quem, afrontas, ameaças de morte. Hein? Fizeram tudo para me levarem num debate. E não pense que não fui no debate porque eu fugi às perguntas dela. Aliás, vocês sabem, eu já me fui entrevistado por eles. Fui entrevistado por agentes da secreta, feiticeiros. E todos eles ficaram mudos. Ninguém conseguiu suportar as minhas respostas. É que eu sabia que eles queriam proeminência, profanação, queriam não sei o quê, mas não conseguiram profanar. Você se me profanar, eu não fico profano. Se você me humilhar, tu não me humilhaste. Se até aquele que me enviou quando ele me humilhar é para o meu bem, quanto mais você. Então eu precisava dessas pedras, eu precisava das oposições. Aliás, você está a correr com o adversário. Você não pode evitar o quê? Os contra-ataques, os ataques, as oposições. Por isso você está a correr. Por isso eu corri. E corri, e corri, e corri, e corri. Estou a vos anunciar que a segunda meta foi alcançada daqui a alguns dias. Eu tive uma visão hoje. Eu estou muito espantado com o que está a acontecer. Revelações que você não imagina. E eu falei quando saio das revelações, e eu digo assim, eu esperei esse dia. Há muito tempo que eu esperei isso. Eu trabalhei para isso. É o resultado da conquista do prumo. Os 7 olhos, que são 7 espíritos. E o último olho é o olho do temor do Senhor. Mas não te esqueça que tem o sexto, que é o conhecimento, a ciência de Deus. E tem lá também o entendimento. E tem lá a sabedoria. E tem lá a fortaleza. Muito forte. E tem lá um conselho. Hã? É muita revelação. Tudo está vindo na minha cabeça. Eu falei, se ainda não completei 7 semanas, está a chover assim. O entendimento. Então a próxima fase será muito boa. Mas eu preciso cortar a meta. E custe que custar. E vocês, quando cortar a meta, e você ainda está no caminho, tu ainda crês que eu sou Elias. Tu tens feito o que eu tenho ensinado. Você venceu comigo. Cada vitória minha é vossa vitória. Por isso, ontem eu preguei aos servos para vigiarem, orando, para não caíres em tentação. A guerra, no fim, chega a ser mais perigosa do que nunca. Não estou a anunciar o fim da guerra. Estou a falar a segunda guerra. A primeira, há 4 anos que terminou. A segunda vai terminar agora. Cortando a meta e recebendo o prêmio também. Oh, eu sou digno de receber esse prêmio. E eu vou repartir o prêmio com vocês. Como eu reparti o prêmio com vocês, o primeiro prêmio. Eu não comi sozinho. Eu não vos dei lá. Vos dei lá. E não estou a falar comida física. Eu vos dei, não vos dei poder. Vocês não estão a fazer calar a boca. Aqueles indianos, aqueles vos davam dor de barriga. Hein, Evandro? Se a brincar com um indiano, na penteca, me fala. Você não humilhou o homem da Índia? Vocês não têm humilhado os sobas? Hum?
Eu vos dei. Não somente vocês receberam a salvação para aqueles que nasceram de novo, e receberam também as virtudes que eu vos dei. Hum? Então eu vou receber o segundo prêmio, cortando a meta, e eu vou vos repartir. Mas não se esqueçam, ainda tem trabalho. Tem que ser como Sansão. Comer o mel, sim, mas andar. Matar o leão, hã? Tirar o mel do leão, comida do comedor, doçura do forte, e não se distrair com a doçura. A marchar e a comer. E a dar aos outros. Não comeu sozinho. Diz a Bíblia que deu aos seus pais. E andava comendo. Ou comia a andar. Porque senão a doçura ia lhe fazer dormir. Ia arranjar uma cama e uma mesa. E pronto. O que ele fez não faria. Mas nós vimos como ele foi proveitoso no reino de Deus. Simbólico, claro. A próxima meta está aí. Há uma canção que na recruta se canta. Aonde estou aí é longe, aonde estou a vir. É assim, né? Onde estou aí, onde estou a vir, onde estou a sair é longe. Estou a sair longe e onde estou aí também é longe. Então eu tenho que ser homem. Eu tenho que ser homem para chegar no. Eu chegarei. Não, eu sou aquele jogador que já celebro a vitória antes do jogo. Não é celebrar a vitória com emoção, desprezando os artigos de Satanás. Não. Sabendo do conflito da guerra, mas a minha fé me leva já a acreditar que eu já venci. Mas sei que vai ter guerra. Agora, lá na religião, celebram vitórias que nem existem no espírito. Há homens fracos, frios, mornos, pecadores, estão a dizer que Deus já abençoou. Amém. A próxima meta. Uma voz soou. Que alívio! Outras vozes, não uma, e não eram poucas, soaram. Conseguimos! Eu disse que é a segunda vez que eu ouço não a voz do alívio, mas conseguimos. A primeira foi do primeiro prêmio e se edificou a casa. Aleluia! Ou então a casa foi cheia de glória. Agora a segunda vez se repete. Conseguimos. Sim, é a semana 7. A sétima semana, em que o Congo chama-se Kangankanu. Então, tudo ou nada. E depois voltarei a falar essa linguagem na Terceira Guerra. No final da Terceira Guerra. Mas como a Terceira Guerra vai terminar sem contacto com o pessoal, então com antecedência falarei isso. Mas já foi abençoado, sabe, né? Quando eu estou aí, segundo o meu mais velho me falou, né? Tem cruzamento de 3 redes. Milunga, Macocola, Sanza, não, Wamba, Sanza, Macocola. É incrível. 3 redes aí no mesmo lugar, né? Num ponto. Tá vendo onde
no vídeo onde tem aquela casota aí. Aquela casota não é bairro, não. Aquela casota é do campo. Lá, por causa da distância, as mulheres ficam lá dias e dias a trabalhar, depois voltam só de uma vez. O Mano Vênus é construir aquela casa para a mulher dele e as outras mulheres que trabalham aí. Então, veja que naquele casota aí, até o Panzo fez lá live. É muito forte, né? Deus proverá. Amém. Até aqui, exortando o povo do Senhor. Recebi um e-mail de um ecologista humano que se chama Jordan Eliaja, que vive nos Estados Unidos da América, que está a fazer pesquisa no tocante à vida do Messi. Segundo ele disse que está, como é que é? A par do Messi, está há muitos anos sem comer. Ele quer saber mais informações sobre o Messi. Ele é americano? Hã? Estão a ouvir aí? É americano. Até o americano está a estudar a minha vida. Esse não é, esse é maçom, é Illuminati. Ouviu? Aquilo que eles sabem no mundo do espírito. Agora estão a trazer, eles só querem me promover. Isso que eu sempre vos falei. A história de Angola vai se repetir. Amém. E agora? Você lhe falaste o quê? Falaste o que é o americano. Ele se denunciou há anos que anda a me investigar. Tá entendendo? Eu não vos falava isso. Que a Mossad. Já não vos falei isso. Mossad, CIA, anda a mim atrás. Investigação apurada. Esse já é o ponto alto da investigação. Se manifestarem no físico para irem já aos discípulos, que eles descobriram, né? Você está na Inglaterra, fala inglês, viu? Pois não foi em Portugal. A FBI, o Mossad, há muito tempo que eles andam a procurar saber se eu mesmo sou Elias. Depois que descobriram que eu sou mesmo Elias, agora que chegou a hora de eles me ajudarem, que não vão me ajudar em nada. É meu despojo, já? Vão fingir fazer o trabalho da apresentação. João Lourenço fez isso. Quando mandaram aquele miúdo para fazer entrevista, viu? Disseram não, não vamos mandar TPA. TPA é muito pesado. TPA esse não é glória da primeira casa, né? Arranjaram um canal da YouTube que tem muitas visualizações. Não, aqui tá bom. TPA não. TPA é algo grande. Xê. Ali dá TPA, nem TV Zimbo tem direito. Vai lá, o Radical TV. Veja só, depois que foi o Radical TV, começaram, viu qual é a estratégia deles? Primeiro, tem que ser conhecido. Depois é que vai lá os tentadores financeiros, os homens dos diamantes, ok? É isso aí. E depois deixaram mesmo entrar na TV Palanca. Tem razão. Mais tarde, né? Vou orar agora pelos doentes. Poderoso Deus.
Você que foi ao médico fazer ultrassom, põe a mão na bexiga, no útero. Pai, glorifica o teu nome. E você que está doente também, faz o mesmo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu repreendo esse espírito malvado do inferno. Esse quisto no ovário. Sai! Oh, receba a cura. Receba. Ao nome de Jesus. E tu que estás doente, receba a cura. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade sai do corpo dessa pessoa. E Ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. No nome poderoso de Jesus Cristo. Enfermidade sai. Doença sai. Demônio sai. Perturbação sai. Qualquer que seja anomalia, o mal, desaparece do corpo dele. Quer no espírito como no físico. No nome de Jesus. O mal suma. O mal saia. Em nome de Jesus. Você que está intercedendo por alguém que está doente. A mesma palavra que curou você, cura essa pessoa também. O teu filho, teu pai, tua mulher que não está aí, teu marido, teu netinho, teu avô. Alguém disse que a amiga dele vai fazer não sei o que. Receba. Há outras bênçãos também. Sabe? O meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Oh. Creia somente que a tua irmã já está curada. Creia somente que o teu primo já está curado. Creia somente que os netinhos estão livres. Creia somente que a esposa está curada. Creia somente que o teu amigo, a quem tu estás a interceder, tudo vai dar certo. Deus os abençoe.